terça-feira de carnaval, a música aí. já nos ambienta, né? De tudo aquilo que a gente pôde acompanhar ao longo desses dias. E a alegria de receber Francisco Borba, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alcides. É sempre um prazer estar com você. Borba, quando a gente fala de carnaval, né? Carnaval e Igreja Católica, a gente vê assim os discursos em geral de retiros nessa época, nessa fase. Sempre me parece assim que há um antagonismo carnaval, Igreja Católica. As críticas são muitas e aqui não entra nenhum juízo de valor de dizer está certo, está errado, é assim ou deveria ser de forma diferente. É apenas uma constatação. Por que carnaval está sempre ligado à história de pecado? Um pouco, porque de fato o carnaval é uma festa e uma festa de inversão da vida social. Aquilo que você não faz no dia a dia, você faz no carnaval. Então, uma festa de inversões é sempre uma festa, digamos, perigosa. Mas a gente tem um problema mais grave, que é a frustração que nós vivemos no nosso cotidiano. Porque quando ela se torna uma festa de inversões, ela se torna uma festa onde a gente vai tentar não viver a frustração do dia a dia. E aí, em vez da gente fazer uma festa alegre, bonita, a gente faz como uma explosão de frustrações. E isso é muito ruim. Explosão de frustrações. Porque no dia a dia a gente está contido, é isso? Isso. No dia a gente está contido. Objetivamente, a gente faz no nosso cotidiano as coisas que a gente precisa fazer, não as coisas que a gente gostaria de fazer. E é assim que tem que ser. Não dá para a gente querer só fazer as coisas boas. O dia a dia repleto de trabalho. Exato. A gente tem que trabalhar, uma vida tem que cuidar dos filhos, a vida estressante, todos os problemas que existem. Aí você chega na festa, você quer, de repente, apagar tudo aquilo e dizer, agora eu só vou fazer o que tem de bom. Abrem-se as porteiras e solta-se a boiada. E aí acontece o problema, porque a festa, na verdade, a festa é uma celebração, não a festa do carnaval, qualquer festa, gente. A festa é uma celebração da vida que nós vivemos sempre. Pense num casamento, numa formatura. O que é a festa de casamento, de formatura, de aniversário? Você está celebrando a vida, tudo aquilo que aconteceu fora daquela festa. Agora, o carnaval, de repente, não é a festa onde você celebra o que aconteceu no resto do ano. É a festa onde você esquece o resto do ano. E aí se torna um momento terrível. Porém, não precisa ser assim. Essa é uma coisa importante da gente entender. A festa, mesmo o carnaval, pode ser uma alegria sã. Essa alegria sã é que muitos movimentos dentro da Igreja Católica costumam dizer, tem que vir aqui com a gente, participar desses momentos com a gente. Você, como alguém que estuda fé, cultura, é esse o caminho, então? É fazermos a nossa festa isolado da festa que a gente vê socialmente? Veja, o carnaval, digamos que a gente vive quase que uma batalha cultural cotidiana, nós católicos no mundo de hoje. A sociedade está sempre combatendo os valores da fé cristã hoje em dia. Então é natural que o carnaval é o momento, não é talvez o momento para a gente ficar indo de peito aberto para a situação mais complicada, etc. Então, acho natural que alguns movimentos escolham de fazer festas entre eles, etc. Agora, sempre é bom estar aberto para o outro. Então, não estou criticando quem faz a sua festa de carnaval dentro da igreja. Retiros dentro da Igreja Católica. Tem os retiros, os acampamentos. De outras expressões também religiosas. Existem muitos que fazem também, em vez do retiro, fazem o acampamento, que inclusive tem a festinha de carnaval no acampamento, etc. Não estou criticando isso, só estou dizendo que é importante que nós estejamos sempre abertos para o outro. É o que o Papa Francisco tem nos pedido. Um cristão que não está fechado dentro da segurança da sua igreja, mas um cristão que está aberto para a relação com o outro, porque nós vamos descobrir Cristo com o outro. Ou não está fechado, você está querendo se referir, por exemplo, à questão de
descobrir que ali, naquela festa popular, também tem valores. Você tem que perceber um pouco que ali tem valores, mas eu acho que o mais importante é você estar aberto ao outro. Aquela outra pessoa que está vivendo o carnaval de um jeito diferente de você, mas você está em interação com ela. Vou dar um exemplo que eu acho, para mim, foi bastante ilustrativo. Eu aprendi com esse exemplo. Uma jovem me mostra uma conversa que ela teve no Facebook com um colega de faculdade. O colega disse para ela, olha, eu achei muito legal você participar da Igreja Católica, de uma comunidade de jovens, tudo que vocês fazem é muito bonito, parará. Mas eu não consigo viver sem tomar meu porre, sem transar a hora que eu quero, sem me soltar no fim de semana. E se eu for para a Igreja Católica, eu não vou poder fazer isso, por isso eu não estou na Igreja Católica. Ela responde para o rapaz, olha, eu entendo o que você está falando, todas essas coisas, não estou dizendo que estão erradas, estão boas, só que tem uma coisa, eu não poderia viver como você se eu precisasse fazer essas coisas para poder aguentar as outras horas do meu dia. Uhum. Então, veja, ela não chega e diz para ele, olha, você está errado, ela diz... Sem moralismo. Não tem moralismo, mas o que ela diz? Olha, eu vivo uma alegria no dia todo que me permite não precisar desses excessos que você precisa. Se eu precisasse desses excessos para viver, eu não conseguiria viver. É exatamente o contrário do que você está dizendo. Pode ser um processo de alienação, por exemplo, trazer os jovens para a igreja num momento como esse. Pode ser uma forma de alienação, de tirar esse jovem do contexto? Eu sempre quero ser bem cuidadoso, gente, para não criticar as várias formas de vida que nós temos na nossa igreja, na nossa sociedade. Porém, eu acho que o grande problema é se você ensina a pessoa a se defender, o cristão, a se defender do mundo, atacando o mundo e não acolhendo o mundo. Nós não temos que atacar. Pode ser uma guerra cultural, eu acho que é uma guerra cultural, mas é uma guerra cultural que nós não ganhamos atacando o inimigo, porque aí nós nos tornamos iguais a ele. Nós ganhamos essa guerra acolhendo o outro, olhando para o desejo que o outro tem e nos perguntando como é que nós podemos realmente ajudar o outro a se realizar. Eu gostei demais dessa resposta, porque a questão não está se você vai participar lá no clube da sua cidade ou se você vai para o grupo da sua igreja. Sim. A questão é a sua postura de não achar que aquilo que você faz é o perfeito e todos os outros estão errados. É a atitude de estar aberto e que o outro está tomando uma decisão diferente da sua, mas nem por isso ele é pior do que você. Eu acho que tem uma coisa até mais importante, é você... Digamos o seguinte, o cristão, o bom cristão, o que faz um bom cristão? O desejo, gente. O bom cristão é aquele que deseja ser feliz, deseja uma plenitude de vida, de amor, de relacionamentos, que ele até está disposto a perder algumas coisas pequenas para conseguir aquela plenitude. E, normalmente, essa pessoa que se joga no carnaval com tudo, ele tem medo do próprio desejo. Então, ele diz, eu vou... É como aquele que dissesse, eu vou comer toda a comida que tem hoje porque eu tenho medo de passar fome amanhã. Então, a grande questão nossa é justamente esse desejo maior e a gente dizer para o outro, não dizer que você está errado, mas... Aquele desejo seu, você satisfaz só com isso? Você não está disposto a fazer mais alguma coisa, a ir mais além do seu desejo? E aí você pode até viver com ele o carnaval, brincar, pular, viver até uma certa sensualidade. Deus nos deu a sensualidade para que nós usássemos de forma adequada, mas tudo está a nosso favor. Por outro lado, assim... essa busca incessante, né, do prazer, numa, talvez assim, banalização de valores morais. Então, a questão, me parece, não é atingir o carnaval em si,
Mas será que a coisa não é muito mais ampla? Porque alguns demonizam o carnaval como sendo o carnaval o culpado de absolutamente tudo que existe, socialmente falando, naquilo que é a banalização dos valores. Mas no dia a dia, quantos valores que também são banalizados? E que a gente não tem essa postura, e essa postura de crítica também. Então, será que a gente não está focado demais num único aspecto? Eu diria que a gente sempre tem que pensar o seguinte: o carnaval não está errado. O resto da vida está errada quando o carnaval está errado. Então, se você tenta enfrentar o problema moral em função das coisas que acontecem no carnaval, você já perdeu a batalha, porque a batalha não está lá. A batalha está no cotidiano. E não é uma questão tanto de que porque as pessoas não são moralmente bem comportadas no resto do ano, que elas extrapolam mais ainda no carnaval. O problema é, se elas são frustradas no resto da vida, se o amor que elas vivem, se o amor entre o namorado e a namorada não é suficiente no resto do ano, ele vai tentar no carnaval, ele e ela vão tentar no carnaval fazer o que o pessoal diz, soltar a franga. Porque o que ele vai fazer? Ele tem que viver um pouco de prazer. Se ele não consegue viver o prazer na relação amorosa, ele se sente na obrigação de fazer tudo no carnaval. Talvez, então, a questão não seja o carnaval em si, mas a vida, como a diz vida, você. Exatamente. Nesse papel, por exemplo, as famílias, né? Um pai, uma mãe, no dia de hoje, por exemplo, preocupado, quem sabe que seu filho chegou bêbado, sua filha ainda não voltou para casa, mas vai ser mais uma noite de tormenta. Os pais vivem esse momento de carnaval numa grande apreensão, muitos dos pais. Sim. E aí, como é que a gente lida com essa situação? Família, carnaval, pais preocupados? Olha, eu tenho já filhos bem grandinhos, meu filho está casado, então, primeira coisa que eu posso dizer para vocês, gente, é compartilhar minha situação de pai. Eu acho que, se eu sou católico, a primeira coisa que eu faço numa noite que meu filho passou a noite fora é rezar. Porque a primeira coisa é saber que nós não somos donos dos nossos filhos e quem protege os nossos filhos é Deus e não o nosso zelo. Nosso zelo não tem esse poder. Agora, sendo mais concreto, em que se pode fazer? Eu acho que sempre o importante é você ajudar o seu filho a perceber que ele pode ter amigos, bons amigos, amigos sadios, amigos alegres, que o ajudam a viver bem a vida. Então, o grande problema não é você, o dia que ele vai para a festa de carnaval, você dizer, você não devia ir na festa de carnaval com essas pessoas. O problema é você sempre ajudá-lo a encontrar outros amigos. Eu tenho um amigo católico que ele dizia o seguinte, era uma coisa muito interessante dizer, toda vez que eu encontro um católico, os filhos dele já estavam agora crescidos, toda vez que eu encontro um católico que me parece um bom católico e meio amalucado, eu convido para almoçar em casa. Porque ele diz, meus filhos têm que entender que eles não precisam ser... Ele era uma pessoa muito certinha. Ele diz, meus filhos precisam entender que eles não precisam ser certinhos como eu para serem pessoas de fé, pessoas ajuizadas, pessoas bem colocadas no mundo. Eles podem ser meio alocados, etc., e viver bem isso. Então, acho que a grande importância nossa é isso. A família tem que ajudar os filhos a encontrarem comunidades onde eles são ajudados a viver bem a alegria. E assim desenvolver nesse processo. Você usou a expressão festa das inversões. Sim. Que ali se dá assim, o direito de se fazer aquilo que durante o ano, muitas vezes, a vida não nos permitiu. Me parece que até Chico Buarque, numa das suas canções, vai passar nessa festa popular, ele faz todo um arrazoado sobre o carnaval, olhando para trás e, na verdade, trazendo para os nossos dias também, e fazendo assim, uma crítica séria sobre o carnaval. Essa festa, olhando assim em perspectiva de futuro, como é que você analisa? Qual é o caminho? Se a gente olhar na década de 20, por exemplo, a gente vê algumas fotos do carnaval, era algo completamente diferente daquilo que a gente tem hoje.
Hoje o carnaval é fortemente marcado pela ideia comercial. Qual que é a perspectiva futura que você imagina de carnaval? Olha, o futuro a Deus pertence. Porém, a gente tem que imaginar que nós estamos indo para uma realidade social cada vez mais radicalizada. Então, eu acredito que no futuro nós vamos ter realmente, por causa da mercantilização da sexualidade, porque o grande problema do carnaval não é essas inversões e certas liberdades e até certo erotismo que sempre existiram na festa. O problema é que quando esse erotismo foi descoberto pelo mercado, ele se tornou mercadoria e as pessoas se tornaram mercadoria dentro da festa. E a carnaval hoje, as pessoas são mercadorias. A pessoa é mercadoria. Você, veja, a mulher, e aí é uma coisa interessante, porque a gente fala da igualdade entre os sexos, e até se diz, não, a igualdade entre os sexos permite que a mulher se exponha. Mas você vai ver nos outdoors, você vai ver muito mais mulheres expostas do que homens expostos. Quer dizer, é um jogo... Na verdade, você está enganando a mulher dizendo, se exponha porque você está livre, mas na verdade você está dizendo para ela, se exponha porque assim você vai ser uma mercadoria mais fácil de vender, mais vendável. Mas então, um primeiro problema é que essa mercantilização do erotismo do carnaval vai levando cada vez mais à explosão do carnaval como festa dos excessos, do absurdo moral, eu diria, daquela perda total de qualquer referencial. E provavelmente nós vamos ter um avanço nesse sentido. Porém, ao mesmo tempo que existe um avanço nesse sentido, vai começar fatalmente a haver o processo inverso. No sentido de que as pessoas começam a perceber cada vez mais... Estão sendo manipuladas. Estão sendo manipuladas ou o vazio da situação. Cada dia mais a depressão pós-carnaval vai ser forte na nossa sociedade. Porque quando você tem um momento que você vende o seu corpo, no dia seguinte você se pergunta, e quem é que ficou comigo? Uhum. O que sobrou dessa venda? E aí, naturalmente, a sensação de vazio. E a sensação de vazio. Então, eu acredito que no futuro, ao mesmo tempo, nós vamos caminhar cada vez mais para uma radicalização. Então, ao mesmo tempo que cada vez mais o carnaval vai ser uma festa que em todo grandes mundo proporções. Em grandes proporções, todo mundo pelado na rua, bereré, bereré, tudo isso que a gente vê, ao mesmo tempo, cada vez mais você vai encontrar pessoas procurando uma alternativa, viver uma alternativa nesse momento. Eu vou fazer um rápido intervalo e eu já volto conversando e dando continuidade a essa conversa com Francisco Borba, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo. A temática de hoje, carnaval, celebração, a celebração da festa popular e, ao mesmo tempo, a postura dos católicos, dos cristãos, diante de uma festa como essa. Já já, mais Francisco Borba com a gente, falando sobre o carnaval e as suas consequências. Já já.